Vamos lá, doutora, o pessoal quer saber, o Marcos está me perguntando, doutora, qual a diferença de um advogado criminalista comum para um advogado criminalista no direito militar? Bom, a gente tem algumas coisas para definir. São áreas que, embora próximas, são absolutamente distintas. A legislação é diferente. O policial militar, ele responde por crime comum e por crime de direito militar. Então, dentro do direito militar, a diferença para o direito penal comum é que eu tenho dois outros princípios que não se aplicam aqui fora, que é a hierarquia e a disciplina. Então, eu tenho crimes bastante específicos à caserna. Vamos colocar um aí de exemplo, que é o dormir em serviço. Dormir em serviço é para o público comum, para as pessoas comuns, pode, no máximo, dar uma suspensão até uma demissão por justa causa. Na justiça militar, além de dar um procedimento disciplinar, ele dá também um crime militar. Então, eu tenho crimes militares específicos, vamos colocar lá, violência contra superior, violência contra inferior, comércio ilegal por oficiais. São vários crimes que não se tem na justiça comum, para pessoas comuns. Tá certo? Temos dois tipos de crime. Temos também o crime que não é tipicamente militar, como esses que eu falei, violência contra superior, violência contra inferior. Eu tenho o crime de homicídio também. Mas hoje, em virtude de algumas legislações, de 96 para cá, o crime de homicídio praticado por militar passou a ser de competência da justiça comum. Então, hoje, o policial militar que se envolver em o que a gente chamava antigamente de resistência seguida de morte, que hoje já não existe mais este termo, porque para a Secretaria de Segurança Pública e para os promotores, o crime de resistência contra policial parece que deixou de existir, né? Nós temos o quê? O crime de homicídio, que ele vai responder perante a justiça comum e perante o júri. Então, o criminalista comum, necessariamente, ele não tem conhecimento do que é a esfera militar. E aí, moçada, eu vou dizer para vocês o seguinte. Policial militar, e eu falo com cátedra, o policial militar, quando ele vai contratar o advogado, ele tem medo de enfiar a mão no bolso e falar assim, olha, eu vou contratar aquele especialista. Ele prefere contratar o amigo do amigo do amigo que faz justiça comum. E quando chega lá na justiça militar, a pessoa não sabe nem como se desenvolve uma audiência, porque lá tudo é princípio da oralidade, não existe praticamente a parte escrita. Quando existe essa parte escrita, ela é bem mais reduzida do que qualquer outra coisa, e os nossos debates são feitos oralmente. E assim, o policial militar, ele precisa parar com essa mania, e aí é um toque para vocês, moçadinha. Nada vai acontecer. Vai dar nada isso. Não vou me preocupar agora. Vou deixar para ver como é que tá, para ver como é que fica. Você entendeu? E quando a gente vai finalizar o processo, quando esse processo vem para mim, ele já vem deturpado. E aí a defesa dos nossos amigos policiais começa a ficar contaminada, porque não foi feita por um especialista, porque o inquérito policial militar não foi acompanhado só o inquérito policial civil. E aí eu tenho um exemplozinho assim para dar para vocês. Quando eu estou fazendo um júri de uma pessoa comum, se eu pegar
4 aninhos, o promotor às vezes chega para a gente e fala assim: doutora, vamos fazer um homicídio privilegiado. Eu posso fazer isso com uma pessoa comum? O meu mínimo de pena vai ser 4 anos, o cara vai sair de lá, vai cumprir em casa como se nada tivesse acontecido. Ok? Pessoa comum. Pessoa comum. O militar que fizesse acordo, ele acabou de entregar a farda. Porque qualquer pena superior a 2 anos da rua dá um processo específico e muitas vezes hoje, dentro da justiça comum, os próprios juízes e promotores estão pedindo como pena acessória a perda da função ou do cargo. E aí, depois que ele está na rua, o que você faz com esse cara? Vamos entrar com uma ação de reintegração. Para ter ação de reintegração, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter inexistência de crime, inexistência de participação ou inexistência de autoria. Se eu tiver insuficiência de provas, esse cara não retorna para a força. E vou dizer uma coisa aqui, eu vou contar uma coisa para vocês. Não existe promotor que denuncie policial militar por crime de homicídio simples. Só qualificado. Então, é uma pena que varia de 12 a 20 anos. O risco de ele perder uma farda, num caso de homicídio, é muito grande. E quando que o homicídio vai para a justiça militar? Ele vai para a justiça militar quando eu tenho militar contra militar. Ou quando esse militar estava em função de GLO, Garantia de Lei e da Ordem. E aí é que a gente vai ter problemas.